Capítulo 6 de Apocalipse. A abertura dos selos. Os selos eram a proteção do conteúdo do rolo. O capítulo 6 é o princípio da grande tribulação. Ele é Mateus 24, 15 e denota perseguição aos cristãos, perseguição aos judeus, todo aquele que crê no Senhor durante a grande tribulação. Por isso, a grande tribulação está dividida em duas partes. Primeiro 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. Por isso diz 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio a primeira parte. A primeira parte é o anticristo, Satanás, perseguindo cristãos, judeus, família de modo geral. Por isso, tempos, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 6 e 19 é a grande tribulação. Do primeiro ao quarto selo, os quatro seres viventes, eles convidam João a vir e ver. Venha é um convite de Deus para que a gente possa entender, interagir e cooperar com aquilo que ele deseja fazer. O primeiro selo surge um cavalo branco que tem algumas características, ou um homem sobre o cavalo branco que possui essas características, um arco e uma coroa. E aqui é o anticristo, e ele saiu vencendo e para vencer. Nessa primeira parte da grande tribulação, o anticristo recebe o arco e a coroa, ou autoridade. Ele tem autoridade para perseguir e até matar. O anticristo tem autorização para atuar livremente. O cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, é diferente do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. No capítulo 19 é o Senhor Jesus montado sobre um cavalo branco, como um herói de guerra, como um herói poderoso. E no 6 só parece e apenas tem ou apenas uma coroa e sai vencendo para vencer. O capítulo é um retrato do anticristo. Então, o primeiro selo é a liberação de um governante, é a liberação do anticristo. No versículo 3, o segundo selo, o cavaleiro, o cavalo vermelho, e ele traz consigo uma espada. Essa espada significa a guerra. O cavaleiro é uma pessoa e representa a guerra, ou melhor, o cavalo vermelho representa a guerra. Por isso, o símbolo da espada que ele traz na mão. São acontecimentos naturais e a abertura de selos libera esses acontecimentos. Primeiro, o anticristo é liberado. O segundo cavalo, a guerra, é liberada. O anticristo, ele deseja expandir o seu império, a exemplo de Ezequiel 38 e de Daniel. No 6, verso 5, o terceiro selo é liberado e o cavaleiro preto, então, é permitido. E ele possui uma balança na mão. Ou seja, nesta época, haverá uma crise econômica de enormes proporções que causam fome. Por isso, os comentários a seguir: um denário era um pagamento por um dia de trabalho. Uma medida de trigo era uma refeição do dia. E a exortação: não danifique, não desperdice, porque será tudo muito caro. Será tudo muito caro. Abre-se então o quarto
selo. O quarto selo foi quebrado, ou seja, um cavalo amarelo. É as descrições da morte. E o inferno o seguia. A autoridade, ele recebe autoridade sobre a quarta parte da terra, né? Para trazer fome, peste e morte. E também a morte por animais selvagens. Observe que é uma sequência. É liberado o anticristo, a guerra, crise econômica e, sequencialmente, a morte e o inferno. Versículo 19, então, é aberto o quinto selo. E o quinto selo está refere-se ao martírio, refere-se aos mártires, que por causa da palavra de Deus e do testemunho, eles vão morrer durante a grande tribulação. Haverá pregação do evangelho de forma muito séria dentro da grande tribulação. E por isso serão perseguidos aqueles que pregam, os mártires. Quem são os mártires? São aqueles que pregam a palavra de Deus e dão testemunho da palavra de Deus. Deus vai liberar graça e maturidade, por isso haverá os mártires. Haverá maturidade e graça para aqueles que estiverem pregando o evangelho do reino, o evangelho dentro da grande tribulação. Eles têm uma missão, eles têm essa missão, a missão de pregar. E também é visto o espírito dos mártires debaixo do altar do Senhor, onde eles clamam pelo seu sangue. Eles vêm da grande tribulação e liberam intercessão. Eles são recebidos no céu com vestes brancas e repousam até que os outros mártires sejam martirizados e venham da grande tribulação. Só então é aberto o sexto selo e libera acontecimentos importantes. Primeiro, um terremoto. O primeiro terremoto de cinco grandes terremotos. O segundo libera distúrbios cósmicos. O sol fica negro, a lua vermelha, as estrelas caem e o céu se enrola ou se recolhe. As ilhas e os montes são movidos. Há distúrbios na terra e nos céus também. Reis grandes e pequenos, escravos, livres, todos dão isso significa a resposta da humanidade. Eles se escondem nas cavernas. Eles não se arrependem. E a pergunta que eles fazem: quem poderá subsistir? Destino e futuro da igreja e Israel. Como Deus vai lidar com esses eventos, com essas coisas? Esses são os comentários breves da abertura de 6 selos. O sétimo selo será aberto só mais adiante, ok? Esse foi o breve comentário dos acontecimentos, daquilo que de forma natural os selos vão liberar sobre a terra numa esfera gigantesca, de uma esfera mundial. Deus abençoe vocês e até o capítulo 7.